Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui fazendo esse vídeo para falar um pouco a respeito de Jesus. Eu falei em dois vídeos sobre a visão ultrapassada de Jesus a respeito da natureza e a respeito, dos fenômenos da natureza, E nesse vídeo eu quero falar a respeito da religião de Jesus. Jesus não era cristão. Jesus não era cristão. Jesus era israelita. Era judeu. E como judeu, pertencia à religião judaica. O judaísmo é uma religião mosaica, rabínica, que segue os rabinos. Rabinos quer dizer os mestres, professor da religião. O ofício do ensino era dos sacerdotes, mas os rabinos, quando veio do cativeiro babilônico, quando passou lá 70 anos no cativeiro babilônico, eles já vieram com o costume de se reunir em sinagogas, porque não tinha o templo, eles construíram agora local de reunião chamado sinagoga, que quer dizer um pequeno templo, que não podia mais fazer sacrifícios, porque não tinha altar e outros itens que era necessário para fazer os sacrifícios, os rituais do judaísmo. Então Jesus, na época de Jesus, quem predominava era mais os rabinos, os rabinos. O judaísmo é farisaico, o judaísmo farisaico, dos fariseus. Fariseu não quer dizer pessoas de mau índole. Fariseus eram aqueles radicais, ou que levava as coisas a sério dentro da religião. Fariseus quer dizer os separados, uma classe de pessoas que levavam a sério a religião, eram os separados. Porque sempre assim, tem aqueles que levam a sério a doutrina e tem aqueles que não levam muito a sério a doutrina religiosa, vive de maneira, como eles dizem aí, relaxadamente. E Jesus era do judaísmo, a religião de Jesus era judaísmo. Os pais de Jesus também tinham a sua religião judaica, o judaísmo. É tanto assim que eles levou Jesus no 8º dia para ser circuncidado, como está lá no livro de Lucas dizendo. No 8º dia, José e Maria foi ao templo levar Jesus para ser circuncidado de acordo com a lei de Moisés. Eles eram cumpridor da lei judaica, do judaísmo. E Jesus, ele nunca foi cristão. Por quê? Porque o cristianismo, de acordo com os estudiosos da religião, o cristianismo foi fundado por Paulo.
Paulo foi quem inventou ou criou o cristianismo e levou a mensagem do Cristo, do Messias, deturpadamente para os gentios. Os gentios são pessoas não judeus, os não judeus, todos os não judeus é chamado gentio, assim como os não cristãos é chamado de pagãos pela Igreja Cristã Católica. Pagãos são pessoas do campo que vivia a sua religião e cumpria as suas tradições longe da influência da religião cristã. Os pagãos eram pessoas que tinham seus deuses e festejavam as estações do ano, era homem do campo, que festejava as estações do ano. Então, Jesus não era cristão. O cristianismo foi fundado por Paulo, como eu já falei, e Paulo apresentou um Messias deturpado para os gentios, os não-judeus. Porque ele apresentou um Messias celestial, alguém que veio do céu, que nasceu de uma virgem, sem ter relação sexual com José, nasceu Jesus, segundo a tradição cristã judaica, a tradição cristã católica. Então, essa questão de dizer que Jesus era cristão não é correta. Jesus nunca foi cristão, ele era um judaizante, ele praticava o judaísmo. E como judeu, ele também, como eu já falei, tinha uma visão ultrapassada a respeito dos fenômenos da natureza. Ele tinha uma visão ultrapassada, ele não conhecia como era formada a chuva, ele não sabia que a terra que gira e o sol em torno do sol. Ele não sabia que a chuva é um fenômeno natural e que tem esse processo do calor do sol, das águas, a evaporação e a condensação e a descida em forma de chuva. Jesus não sabia disso, que a ciência hoje explica. Ele tinha uma visão ultrapassada. E era errado isso? Não, não era errado isso, porque é a visão que ele tinha. Jesus não teve intenção de enganar ninguém, ele viveu a sua religião, acreditou que era o Messias e não foi. E há escritores que dizem que Jesus nunca se considerou o Messias, foi os próprios discípulos, seguidor dele, que proclamou ele como um Messias. Mas ele nunca teve essa pretensão. Foi os seguidores dele que colocou esse título e que induziu ele a se considerar um Messias. E ele se deu mal em fazer isso, porque ele entrou em Jerusalém montado num jumento, dizendo que era o rei de Israel. Por fim, as autoridades romanas que estavam no poder naquela época era quem mandava, usou da força, prendeu Jesus, torturou, crucificou numa cruz e fez uma chacota, escrevendo em cima da cruz, Jesus, rei dos judeus, para criticar. Mas para o judeu, a maior parte dos judeus, aquilo ali foi uma ofensa, dizer que o seu Messias, que é na Bíblia judaica, na tradição judaica, é considerado um rei vitorioso, um guerreiro que vence as guerras, viver ali crucificado. Isso ali para os judeus foi uma ofensa para
a maior parte dos judeus, né? Mas para os cristãos diz que isso aí é a vitória, que ali eles viram a expiação, né? A expiação, a imolação pelos pecados da humanidade. Mas por engano dos cristãos que segue Paulo, né? Então Paulo foi quem criou o cristianismo, e diz no livro de Atos dos Apóstolos que na Antioquia foi Jesus pela primeira vez, foi os cristãos, os seguidores de Jesus, que eram chamados seguidores do caminho. Lá na Antioquia eles foram chamados de cristãos, né? Cristãos. Os nazarenos, seguidores de Jesus de Nazaré. Então Jesus não foi cristão. Se ele não foi cristão, tinha uma visão ultrapassada, como eu já falei, e por outro lado, ele vivia uma cultura machista e praticava a cultura machista, aonde o homem é o superior, o macho é superior e a mulher é inferior. Eles valorizam o macho, exalta o macho e desprestigia e bota a mulher numa posição inferior. Na religião, no judaísmo, na religião judaica, não tem sacerdotisa, só tem sacerdote, é o macho que está na dianteira. Não tem rainha, só tem o rei. Não tem deusa, só tem Deus. Porque foi criada pelo macho, uma religião machista que considera o homem como um ser superior. E Jesus nasceu nessa cultura. Até o próprio Jesus escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos. Quando morreu o Judas, segundo diz a história ali, que foi o traidor, eles colocou outro, o Ananias, parece, no lugar de Judas, não colocou mulher. A mulher, na doutrina de Paulo, não pode assumir a dianteira, não pode ser pastora, bispa, nada disso. Não pode ensinar o homem, não pode falar na igreja. Na ausência de um homem, ela tem que cobrir a cabeça com o véu, para dizer que está debaixo de autoridade do homem. Então, Jesus foi também um machista. E uma coisa interessante que eu observo é que Jesus não foi casado. Não se casou. Idade ele teve para casar, mas não se casou. É como diz o cara aqui, só vivia acompanhado de homem. Não se casou. Já em outros filmes que tem em outra tradição, diz que ele era amante de Maria Madalena. Maria Madalena era amante dele. Amante não, podia ser até mulher. Se ele não era casado, era um camarada solteiro. Então, mas isso é o que conta, mas a Bíblia não fala nisso, né? Não narra isso aí. Então, Jesus seguia a mesma cultura da sua época, a cultura do seu povo, porque ele era um homem, era um judeu. A mentalidade de Jesus, e ele vivia de acordo com a visão da época. O erro hoje é as pessoas de hoje querer seguir a visão de Jesus. Aquela visão ultrapassada de Jesus. E dizer que é a certa. Porque foi Jesus que falou, porque está no livro sagrado, porque está no livro de autoridade. E eles não querem renunciar ao livro de autoridade absoluta, da certeza absoluta. Que não é a certeza absoluta, é um livro também ultrapassado, tem muitas ideias ultrapassadas. E Jesus seguia essas ideias, né? Essas ideias. Mas ele não queria enganar ninguém. Agora, os pastores de hoje, a liderança de hoje é que quer enganar as pessoas, dizendo que não, que está certo. Está no livro, está certo. Está na palavra de Deus, está certo. E não podemos ser contra a visão ultrapassada. Temos que ser a favor
da visão ultrapassada. Temos que abandonar a nossa razão e ser irracional e seguir a visão ultrapassada. Essa aí que é o erro. Esse que é o erro. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Jesus não era cristão. Jesus era um judeu que seguiu o judaísmo. Era judaizante. É isso aí.